Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Gestão de Indicadores. E hoje então nós vamos começar finalmente a fazer o cálculo então dos indicadores, que é o que vocês provavelmente mais estão esperando. As primeiras aulas foram aulas introdutórias, para a gente poder chegar nessas aulas agora mais avançadas e começarmos a fazer os cálculos e também a direcionar nossas decisões. Então aqui eu tenho uma base de dados que eu trouxe aqui, que ela é fictícia, ela é apenas para facilitar nosso entendimento. Então, as colunas da minha ordem de serviço que eu extraí são OS, o número da OS, a data de abertura, data de fechamento, data e hora, tá? Data e hora de abertura e fechamento, o status da ordem, o local de instalação, o número do ativo, a classe desse ativo, o sintoma, o tipo de manutenção, o número da SS, que tipo que é essa SS, a especialidade do serviço que vai ser executado, o HH planejado e o HH real. Notem que aqui eu tenho alguns campos da ordem de serviço. Eu não coloquei custo, eu não coloquei a parte técnica de encerramento técnico de modo de falha, ação. Por quê? Porque esse é só um exemplo para a gente começar a fazer os primeiros indicadores. Na tua base de dados, obviamente, você vai ter muito mais campos. Então, nas próximas aulas, nós vamos começar a falar de indicadores específicos, backlog, range time, MTBF, aderência a plano, aderência à programação, retrabalho, e aí a base de dados vai mudar. Esse aqui é só para um exemplo nosso para a gente fazer nosso primeiro indicador, ou nossos primeiros indicadores. Então, voltando aqui, nós temos aqui tem uma base então populada. Vocês podem ver que a gente tem aqui então o número da ordem de serviço, como eu disse, ela é exclusiva, ela não se repete. A gente tem a data da abertura e fechamento, a data e a hora, tá? E o status se ela está fechada ou aberta. Note que aqui também eu simplifiquei o status, só em fechado e aberto. Em algumas aulas posteriores nós vamos avançar um pouquinho nisso, vamos falar de aguardando programação, aguardando oportunidade, aguardando planejamento, planejado, encerrado e validado, qual a diferença, né, de encerrado e concluído. Então a gente vai falar um pouco mais avançado. Como é a primeira vez que nós vamos ter esse contato com a base de dados, eu simplifiquei um pouco. O local de instalação, também com uma nomenclatura simplificada. O número do ativo. A classe aqui eu simplifiquei só em motor, bomba, redutor e coloquei uma correia transportadora aqui para a gente poder entender um exemplo bacana aqui. O sintoma que foi passado durante a abertura da SS. O tipo da manutenção, né, aqui corretiva, preventiva e preditiva. Aqui um campo diferente, que é qual o tipo da SS que gerou essa ordem de serviço. Então a gente tem corretiva, preditiva também e preventiva. A especialidade mecânica e elétrica e o HH planejado e HH real. Então vamos lá, vamos começar então, né? Notem que as nossas OS fechadas, ela tem abertura e fechamento. Obviamente a que está aberta não tem fechamento. Então a primeira informação que dá para a gente tirar aqui de cara, bem simples. Quantas OS nós temos aberta ainda nesse sistema? Então se a gente filtrar aqui, ó, nós vamos ter 9 OS abertas nesse período aqui que a gente está avaliando contra 12 fechadas. Essa informação é útil por enquanto? Não, é só para a gente começar a ver o que a gente pode tirar do banco de dados. Então vamos começar a entender aqui, eu tenho, de novo aqui, eu tenho 9 abertas contra 12 fechadas. Deixa eu só conferir aqui, 12 fechadas. Muito bem. Qual ativo, qual classe de equipamento que aparece mais para mim aqui, pessoal? Então, eu posso ver que se eu filtrar, ó, bomba eu tenho dessas 21 ordens, né, que é o total de ordens aqui. Total de ordens, eu tenho 21. Dessas 21, para bomba centrífuga, eu tenho 12. Filtrar agora para redutor. É óbvio que quando você estiver fazendo isso aqui, você vai fazendo um Power BI, você vai fazendo uma tabela dinâmica, vai ser muito mais rápido. Eu só estou fazendo aqui na mão, né, fazendo todo o cálculo separadinho para facilitar para quem estiver começando, está querendo entender a linha de raciocínio, porque logo a gente vai entrar nos cálculos mais aprofundados em algumas aulas. 5 de motores e de correia transportadora são 2. Maravilha, então aqui a gente termina aqui. Correia, a gente tem 2.
Então, pessoal, a primeira informação que a gente pode tirar aqui já de cara. Eu tenho bomba como o equipamento que tem mais ordens, tem 12. Então, das 21 ordens, se eu dividir esse 12 por 21, eu tenho 57% das minhas ordens estão em bombas centrífugas. Se eu fizer o cálculo para os outros, para fechar os 100%, eu vou ter 24 para motor, 10 para correia e 10 para redutor. Ok? Então a primeira informação que a gente tira, primeiro indicador, porcentagem de OS por classe de equipamento. Esse é o primeiro indicador que a gente poderia tirar. Eu poderia fazer o mesmo indicador pensando nas OS já fechadas, quantas horas eu consumi em cada uma. Então eu poderia colocar, por exemplo, porcentagem de horas encerradas, de horas de OS encerradas por classe. Vamos ver como que ficaria isso. Que seriam essas horas aqui no canto. Estou aparecendo aqui no canto, vou atrapalhar um pouquinho essa informação. Então eu vou jogar aqui para o lado, ó. Seriam essas horas aqui. Vou fazer um pouco mais... então aqui eu tenho a mesma coisa, né? Eu vou puxar aqui bomba. Só para facilitar, pessoal, eu vou fazer a fórmula que é automática no Excel. Só para facilitar agora, vocês já entenderam a ideia, né, de como que nós vamos fazer. Vou colocar aqui um soma C aqui. Rapidinho aqui, só para a gente ver como que ficaria. Dentro dessa base de dados, eu quero saber... Eu quero saber quanto tempo eu estou gastando em cada classe de equipamentos. Então a gente já vai conseguir ver aqui. Eu gastei 14 horas, gastei 13, 11, 13. Olha que interessante. Mesmo tendo utilizado 57% das minhas ordens são em bombas, em horas isso não se repete. Vou dividir isso aqui pelo total de horas para vocês entenderem. Se eu pegar e dividir esse número aqui pelo total de horas, a gente vai ter uma porcentagem diferente. Note a importância então de você começar a fazer uma análise, né? Mesmo tendo 57% das ordens em bomba centrífuga, eu sou mais rápido, eu conserto elas mais rapidamente. Eu utilizo 27% das minhas horas de oficina em bombas centrífugas, né? Então aqui a gente já tirou dois indicadores, não estou analisando ainda, tá? Só estou tirando essa informação para a gente ver como é que a gente vai trabalhar numa base de dados. Outra informação que é interessante aqui, ó, é quantas ordens eu tenho preventivas, corretiva, vou colocar numa ordem diferente, corretiva, preventiva e preditiva. Quantas ordens eu tenho em cada uma? Então eu vou colocar aqui primeiro somente as abertas, tá? Eu vou colocar um Ctrl C para nós aqui só das abertas. Então pegando essa base aqui, ponto e vírgula esse carinha aqui para nós. Quantas abertas, perdão, quantas fechadas primeiro. Então eu tive em porcentagem, se eu tentar enxergar quantas corretivas eu fiz para cada cada tipo de manutenção, eu posso dizer então que em número de ordens, então por OS, se eu olhar por OS, eu tenho 67% da minha oficina é corretiva, 25% das minhas OS são preventivas e 8% são preditivas. Se eu enxergar por hora executada, aí vai ser um pouco diferente, né? Eu vou usar um soma C. Novamente é igual o caso da bomba centrífuga que acabamos de fazer. Você pode ter uma... Eu vou pegar só as fechadas aqui. Você pode ter uma oficina que tenha mais serviços corretivos, só que eles são mais rápidos. Isso pode acontecer. Então a gente vai verificar aqui se é o que está acontecendo na nossa base de dados. Deixa eu acabar de fechar a fórmula aqui. Opa.
E aí quando eu vou enxergar por horas trabalhadas, a surpresa é até maior, olha só. Eu tenho 45 horas em OS corretivas, 4 em preventivas e 4 em preditivas. Se eu dividir essa 45 pelo meu total de horas, eu teria, em porcentagem, 88% da minha oficina é corretiva. Note só, eu tenho uma oficina extremamente corretiva aqui. Os trabalhos de preventiva e preditiva são mais rápidos e eu acabo tendo serviços mais demorados nas corretivas. E até normalmente é isso que acontece mesmo. Isso aqui é só um exemplo fictício, óbvio, mas acaba sendo isso na realidade. Qual informação que normalmente nós utilizamos? É essa, tá? É por hora. A gente vai trabalhar sempre por hora. Ele vai te dar um padrão melhor para enxergar como está a sua oficina. Nesse caso aqui, seria 88% de horas trabalhadas em ordens corretivas. Essa seria a nossa informação aqui sobre ordens corretivas. Bacana. O que mais que eu posso tirar de informação nessa base de dados aqui rápido? Quanto que eu estou trabalhando de mecânica elétrica? Essa é uma base só de mecânica elétrica, tá? Então eu posso trabalhar aqui, ó, quantas horas eu gastei em ordens mecânicas. Vou até facilitar aqui, eu já vou utilizar essa fórmula que está pronta. Vou jogar só essa informação para cá, jogar aqui da mecânica. E nós já temos divisão de mecânica e elétrica, fechando com 51 aqui, né? 75% dos nossos serviços são mecânicos, 25% são de eletricistas, nessa nossa base de dados fictícia. Legal. Que informação mais que a gente pode tirar na base simples dessa aqui? Por exemplo, quantas OS eu tenho aberto aqui? Lá no comecinho nós falamos, 9 OS abertas. Quantas horas eu tenho em OS abertas planejadas, né? Notem aqui, ó, a nossa coluna aqui de HH planejado. Então, OS abertas, HH planejado, é só eu somar aqui. Quanto eu teria? 41 horas. Então, eu tenho 41 horas de trabalhos planejados que não foram executados. Isso aqui, pessoal, vai ter um vídeo para frente explicando. Até tem um vídeo no canal, com uma explicação básica sobre isso. Isso aqui chama backlog. Então esse aqui já é um indicador bacana que a gente pode tirar daqui. O nome disso aqui é backlog. Então nós teríamos 41 horas de backlog para serem executados. O backlog ele pode ser em dias, pode ser em semana, pode ser em horas, pode ser em ordens. Eu poderia dizer, por exemplo, que eu tenho de backlog 41 horas. Eu poderia dizer que eu tenho de backlog 9 ordens. Eu poderia dizer que eu tenho de backlog, vamos supor que aqui eu tenha, nesse caso fictício nosso aqui, que eu tenha na minha oficina, vou pegar um exemplo aqui para ficar fácil, 2 mecânicos, tá? Trabalhando, um mecânico trabalhando 40 horas por semana, tá? Vamos supor que eu tenha, premissa aqui, eu tenho um mecânico trabalhando na próxima semana por 40 horas. Nesse caso, eu teria então 41 horas para serem executadas dividido por 40. Eu vou ter 1,025, nesse caso específico aqui, fictício, semana de backlog. Significa falar o seguinte, que em um pouquinho mais de uma semana igual no caso aqui, uma semana, 0,025, ou arredondando em uma semana, eu mataria o backlog da minha oficina. Tá? Usando essa premissa aqui de apenas um mecânico, tá? E obviamente que todos os serviços são mecânicos, com algumas avaliações desse tipo. Que mais que a gente pode tirar informação dessa base aqui? Bom, agora vamos fazer uma análise de dados do seguinte. A gente tem aqui, ó, notem que quando a gente vai fazer uma avaliação de base de dados, aqui vem a importância dos seus dados serem confiáveis. Aqui eu fiz vários indicadores, nós já começamos a montar nossos primeiros indicadores.
Só que, se você olhar aqui, ó, correia transportadora, olha que interessante. Dia 30/1 às 2h36 foi aberta uma OS para correia transportadora falando carga somente de um lado da esteira. Dia 30/1 às 7h50, provavelmente outro turno, puxando para o lado direito. E aí eu fui lá, executei as duas e fechei as duas no mesmo horário. Você vai falar assim para mim, isso tá certo, eu tenho que fechar as duas no mesmo horário. Só ligar a luz aqui. E aí, vamos fazer um cálculo aqui então de tempo médio entre falhas, de tempo médio de reparo. Então eu vou deletar essas informações aqui só para limpar a área aqui. Fizemos alguns indicadores. Vamos fazer agora então o tempo médio de reparo. Imagina que vamos pegar essa base de dados aqui. O tempo médio de reparo eu só consigo fazer com as ordens fechadas, ok? Então eu vou filtrar aqui, só vou deixar as ordens fechadas. Quanto tempo? Vou inserir uma coluna aqui para facilitar e vou colocar aqui, ó, tempo total. Tempo total. Quanto tempo foi utilizado nessa primeira ordem, na ordem 100, para resolver um problema de estava desarmando um motor nesse BBA 0901? É a hora de fechamento menos a hora de abertura, certo? Então eu tenho aqui hora de fechamento menos a hora de abertura. Como está aqui em data, eu vou jogar em horas. Eu vou multiplicar por 24. É um truquezinho de Excel, né, pessoal? Aí tem que... A gente tem aqui, então, 70 horas. Eu vou fazer o mesmo para todas as colunas. Esse é o tempo que está demorando de reparo cada ordem de serviço. A primeira ordem, 70 horas. A segunda ordem, 28 horas. A terceira ordem, 54 horas. E assim por diante. Maravilha. Se eu pegar essa informação aqui, eu vou pegar só motor. Só para a gente fazer um cálculo. Quantas horas eu gastei em motores? Se eu somar esses três aqui, ó, 70 mais 68 mais 87, a gente vai ter 225 horas. Total de horas em motor elétrico. Quantas ordens são? 3. Número de ordens. Então, o meu tempo médio de reparo é dividindo um pelo outro. É um tempo médio. Esse aqui é o médio. Tempo médio de reparos. Lembra que lá eu comentei que na ordem da correia, por exemplo, ela estava duplicada. Imagina que a gente acrescentasse mais uma ordem aqui, tivesse no meu banco de dados, mais uma ordem, e ela fosse exatamente igual a outra. Eu vou só mudar o número aqui, né, porque ela tem que ser individual. Que ela fosse igualzinha a outra, eu teria mais 87 horas. Você fala assim, mas foi uma ordem que o pessoal duplicou ela no campo e está errada. Não vai interferir em nada, vou deixar ela ali. Não, ela tem que ser excluída. Ela tem que ser cancelada. Por quê? Eu não tenho mais 225 horas, agora eu tenho, vamos somar aqui, ó, vou fazer o mesmo cálculo aqui embaixo. Agora eu tenho 70 mais 68 mais 87 mais 87. Eu tenho 4 ordens. E agora a gente tem 78 horas. Você vai falar assim, pô, mas não deu muita diferença, porque aqui está 87. Imagina que aqui eu tivesse utilizado, em vez de ter terminado dia 29/1, que duplicou aqui, essas duas, que a gente, por algum motivo eu esqueci de fechar alguma coisa e eu acabei passando para o dia 30. Olha lá meu tempo, sobe para 84. Então assim, eu já vi isso acontecer várias vezes, o pessoal não fazer limpeza da base de ordem de serviço. Então é importante o PCM estar muito atento nisso, fazer treinamento, não deixar duplicar o número de ordens, estar muito atento nessa parte. Obviamente meu banco de dados aqui é de 20 e poucas ordens, então fica fácil a gente ver algumas coisas. Mas no banco de dados que você tem 200, 300 ordens por dia, isso é mais complicado. Por isso que a base de dados confiável ela é a fonte dos indicadores. Então a gente aprendeu aqui nessa aula hoje sobre os dados empilhados, né, que eles estão todos empilhados aqui, como a gente pode ver. A gente aprendeu sobre backlog já, falando um pouquinho sobre MTTR, número de ordens, tempo de ordens por tipo de manutenção. Já é uma primeira base para a gente poder trabalhar. Ela ainda é muito básica, nas próximas aulas a gente vai ver um pouco mais avançado até essa questão de status, tá bom? Fica até a próxima, pessoal. Segue a gente no nosso
no nosso YouTube, no nosso LinkedIn, Gestão WCM. Até a próxima aula.